Boa noite, Rogério Ceni. Eu queria que você falasse sobre esse começo de jogo do Bahia hoje, né? A gente viu um Bahia meio morno no início do jogo até tomar o gol. Se isso não fez com que o adversário parasse de respeitar tanto o Bahia pelo momento que o Bahia vive e entendesse que eles poderiam vencer a partida, como tiveram muitas oportunidades de finalizar o jogo no segundo tempo. Você acha que esse início de jogo do Bahia morno foi ruim até para levar o jogo para o empate? Com certeza. O início do jogo é determinante para o resultado final. A gente não pode ir para o Uruguai conseguir um resultado como nós conseguimos, expressivo, um triunfo que fica para a história, mas a gente se acomodar no jogo seguinte. Então a postura que nós entramos nos primeiros 20, 25 minutos, não sei exatamente quanto, foi determinante para depois no final ter que correr atrás e logicamente aí o cansaço, as trocas vão variando e você vai cansando, mas nós não podemos, já falei com eles, falei já no intervalo do jogo, falei novamente agora, nós não podemos nos dar o luxo de entrar tão fora de foco como nós entramos nos primeiros 20, 30 minutos. Contra quem for. Não tem nada a ver com o Mirassol é bom time. Eu vi a primeira rodada contra o Cruzeiro, eles foram muito bem, vi contra o Fortaleza, eles foram bem. É um bom time, não tem nada a ver. O time que nós jogamos tá muito ligado à nossa postura, a nossa. A culpa tá conosco esse início de jogo, e ele custou, sem dúvida nenhuma. No final a gente tenta de todas as maneiras, começa a se abrir um pouco mais também, começa a dar oportunidade de contra-ataques, e faltou daí, logicamente, gás para você tentar virar o jogo. Então, os primeiros 20, 30 minutos são os piores que nós jogamos nesse ano. Boa noite, Rogério. O time do Mirassol entra com um sistema de 4 jogadores no meio campo, e você foi com um 4-3-3, pelo menos inicialmente. Explique, quer dizer, por que você foi com essa formação e não com um 4-2? Eu fui, o Juba jogou no meio durante todo o jogo, saía de dentro para fora, no final começou a abrir espaço, logicamente com o Juba arrastando, porque eles marcavam num 3v3 a saída nossa, e marcavam praticamente individual o Caio, o Juba abria, o Jean Lucas no segundo tempo começou a entrar, nós começamos muito bem no segundo tempo, nós jogamos já várias vezes dessa maneira, aliás, vínhamos jogando até 3, 4 jogos atrás, para hoje eu achei que era melhor com os 2 pontas, segurando os laterais, eles vinham numa linha de 4, nós não tínhamos o Lúcio, o William fez essa função de pivô, o William tinha muita incumbência também, porque é um jogador que gosta de baixar para fazer o quarto homem, para deixar com amplitude nos lados, o Juba vindo por dentro, nós tínhamos até um quinto homem, que era o William junto com o Juba, mais os 3 jogadores, não foi por esse motivo que nós deixamos de ganhar o jogo, foi por falta de foco no início da partida, onde nós erramos muito, quisemos dar caneta, isso não é, temos que ser práticos e objetivos. É um bom time quando faz o seu jogo padrão de convicção e de seriedade. Hoje no começo do jogo nós pecamos muito. Boa noite, professor. A situação de Canu, uma substituição que você acaba tendo que fazer cedo, o que é que pode impactar no futuro, na sequência do Bahia na temporada? O atleta que saiu machucado e a gente a princípio não sabe o que é que ocorreu. Bom, eu também exatamente não sei ainda o que ocorreu, mas parece uma lesão muscular, panturrilha. Deve ser isso, não sei. Com certeza impacta, porque é um jogador a menos que você tem para girar, automaticamente vai ter que desgastar outros mais. Tem o Gabriel lesionado, que nós não temos ainda um prognóstico para a volta, então sem os dois fica um pouco mais apertado, vamos ter que encontrar soluções, como nós sempre tentamos encontrar, seja de uma improvisação, seja de um garoto da base, como por exemplo o Fred, o Cauã que está lá, vamos ter que se virar, acontece com todo mundo, aconteceu hoje conosco, nós estamos aqui para tentar da melhor maneira possível, dificilmente alguém vai substituir o Canu da maneira como ele joga, mas temos que torcer primeiro para que a lesão não seja grave, e segundo, nós temos que achar soluções dentro daquilo que nós temos mesmo, porque a janela está fechada até o fim dessa primeira parte do campeonato. Boa noite, Rogério. Yuri Vieira para o canal Sou Mais Bahia. Diferente de outrora, o time vem enfrentando uma certa dificuldade na saída de bola quando o adversário marca com bloco alto e impressão. A que você atribui essa dificuldade que, em tempos atrás, principalmente na temporada passada, não tinha tanta dificuldade assim para sair jogando sob pressão? Todo mundo que marca sob pressão, você tem duas coisas. Te dificulta a saída e você corre riscos defensivos. O Santos marcou a gente pressão. Se você vê o primeiro gol, bola para o William Juba, Eric atacando o espaço. E nós fazemos 1-0 e tivemos por várias vezes pressionados e conseguimos as melhores oportunidades no contra-ataque. Se você não consegue sair jogando, você tem que ir. Nós trabalhamos para tentar ter, de uma maneira ou de outra, como nós temos, dependendo do jogador, dependendo da maneira, quando é Lúcio é uma coisa, quando é o William é outra, mas para que a gente saia atacando os espaços. Então, assim, nos primeiros 15 minutos nós não conseguimos jogar. Depois nós jogamos, acho que normalmente, saímos normalmente. Mirassol, enquanto teve energia, começo de jogo, marcou muito forte. E depois nós jogamos de maneira normal, conseguimos sair jogando bem mais vezes, criamos boas oportunidades quando conseguimos sair jogando de trás, é difícil para todo mundo, não é só para nós não, só que demanda energia do adversário, gasta energia do adversário, se você conseguir achar o espaço, achar o bom passe, como foi no jogo contra o Santos, nós também temos chance de conseguir numa pressão do adversário, a mesma coisa a gente também tenta pressionar, quando estoura é sempre mais difícil para você conter o ataque em velocidade do adversário. Boa noite, professor. O Bahia é um time da Série A que mais fez gols na temporada, mas tem sofrido com a falta de assertividade dos seus atacantes, principalmente nos jogos da Arena Fonte Nova, no Campeonato Brasileiro, sob questão. Qual é o nível de trabalho, o que o senhor fala para eles para poder eles melhorarem essa questão da finalização, para serem assertivos e saírem com triunfo? Bom, eu dentro da possibilidade física de cada um, ontem mesmo você deve ter acompanhado do trabalho, uma parte do trabalho foi dedicada a finalizações com os meias e homens de frente. Agora, tem um limite, porque os caras viajam, você passa o dia inteiro viajando, aí você volta. Você tem que recuperar alguns jogadores, treinar outros e é sequência. Se você colocar os caras para finalizar demais, eles não são máquinas, eles também cansam, né? Então, dentro do que a gente pode, a gente tenta trabalhos individualizados de finalização e o nosso trabalho normal e a recuperação de jogadores. É o que a gente visa para ter um time o mais inteiro possível para os jogos. Já é uma pena que nós tínhamos já o Gabriel, Michel, me ajudem.
O Lúcio e agora o Canu, então assim, nós, infelizmente, e acontece com todos, porque nós estamos, faltou um, isso, sabia que tinha 5. Infelizmente, as lesões acontecem quando você joga de 3 em 3 dias, desde janeiro, sem um meio de semana de folga, sem um fim de semana de folga de jogo, eu quero dizer, para que os jogadores consigam dar uma respirada, você entrar no avião, você descansa um dia, e já começa a trabalhar, pega o avião, vai jogar, volta de madrugada, descansa um dia, já é puxado, né? Eu sei que cada um tem a sua profissão, e a gente não reclama de trabalhar, muito pelo contrário, trabalha naquilo que gosta, mas o atleta precisa de energia para que chegue ao final do jogo com condições de tomar boas decisões. E nesse ritmo, desde o dia, 20 de janeiro, nós já estamos perto de 90 dias com 20, nós mesmo 24, né? O clube com 27 jogos, né? É bastante, então cansa também um pouco. Mas, repito, nada influencia o começo, que acho que a primeira pergunta, o começo ruim que nós tivemos, a falta de concentração que nós tivemos no início do jogo. Boa noite, Rogério. O Bahia tem uma certa dificuldade, depois que o outro time consegue superar o bloco de saída, né, a pressão da saída, e se arrumar no campo. O Bahia tem uma dificuldade, sobretudo quando tem a necessidade de recuperar a bola, de novo colocar o bloco para cima, né, de roubar essa bola. Você enxerga dessa maneira também? É uma coisa que você pretende trabalhar? Porque já aconteceu algumas vezes esse ano em jogos que o Bahia necessitou ter a bola como hoje e não conseguia roubar a bola do adversário. Em boa parte, um controle muito fácil, na verdade, do adversário, nesses momentos em que conseguia passar do primeiro bloco de marcação. O nosso objetivo é retomar a bola logo na saída, é retomar a bola do adversário o mais rápido possível. Agora, cansa fazer pressão. Quando eles passam o bloco, muitas vezes a gente baixa o bloco na fase intermediária, de meio campo para trás, e subir esse bloco novamente em pressão, ele tem duas oportunidades. O adversário pode conectar, e eles veem como a gente joga, pode conectar uma bola e pegar você na subida e você ceder espaço para que o adversário fure o bloco, ou fazer com que o adversário venha até você, que a gente respire um pouco naquele momento, na hora do balanço, né, na segunda linha, que fica próxima da primeira. Se você subir de maneira errada, o adversário consegue acertar o passe. Se você recupera um pouco a energia, muitas vezes o adversário tenta, e a gente recupera essa bola e tá com ela novamente para poder construir. Agora, não é que o jogador consegue fazer ida e volta o tempo todo. É cansativo. Para qualquer time é cansativo. O Mirassol mesmo também tentava pressionar, não pressionava, nós tínhamos as melhores oportunidades. Esse é o risco que você corre em marcação alta, em linha alta, quando ela não dá certo, quando o adversário consegue ultrapassar, você se recompõe. É difícil você voltar rapidamente para o campo de ataque. Isso demanda muita energia. Boa noite, Rogério. Apesar do resultado, que não anima, acho que ninguém, eu me distraí com... Vai lá, pode ir tranquilo. Queria falar sobre o início de temporada de Luciano Juba. Você falou um pouco sobre o cansaço também. Quero saber como é que isso vem, não afetando ele, mas como ele vem superando o cansaço e conseguindo fazer boas atuações, inclusive mais uma assistência hoje. O Juba é um caso mais difícil, porque nós não temos temos, mas está lesionado, e isso faz a gente sempre pensar em improvisar um jogador ou começar com o Juba nessa função. Então, o Juba acho que é o 4º jogo seguido, se eu não me engano, não tenho certeza. É o jogador que mais jogos seguidos começou. Hoje ele não começou tão bem o jogo. Um pouco desconcentrado, tentou uma caneta ali no começo do jogo. A gente tem que ser objetivo. É um menino que vem atravessando uma fase fantástica. O Juba joga mais porque ele tem uma recuperação melhor. Cada jogador se recupera de uma maneira. Cada jogador também tem um desgaste. O Juba, quando joga por trás, construindo, ele tem menos desgaste do que, por exemplo, o Ademir, que vai fazer esse corredor, do que o Pulga, que faz esse corredor. Mas ele vem tendo uma temporada muito acima da média. Eu acho que hoje, os primeiros minutos do jogo de hoje, ele não rendeu o que a gente esperava. Em contrapartida, deu assistência, depois acho que se recuperou bem no jogo e continuou jogando daí na parte final, manteve o foco e continuou jogando bem. É um jogador que tem recuperação mais rápida, por isso joga mais jogos, mas liga um sinal de alerta pela quantidade de jogos, por não ter um intervalo, que a gente tem que pensar exatamente o que vai fazer numa eventual ausência dele para uma partida para que ele possa se recuperar. Boa noite, Rogério Ceni. Independente dos primeiros 30 minutos do Bahia não ter aquela conexão Bahia no fundo, time conectado, a gente tem que analisar também a equipe adversária. Sim. E a equipe adversária se postou muito bem, principalmente na sua fase defensiva. Foi um time que suportou bem, que montou as suas linhas, e o Bahia mais uma vez teve uma dificuldade de quebrar essas linhas, de ultrapassar essas linhas. A pergunta que eu faço para você é: quais são as alternativas que você estuda para que novos jogos, com certeza, dificuldades maiores vão aparecer em função desses esquemas táticos que são montados? E independente disso, uma outra coisa que eu queria que você fizesse uma análise com relação já a esse início de campeonato, o líder da competição hoje alcança 7 pontos. O Bahia tem 3 pontos, está na 14ª posição. Ou seja, aquela questão de deixar desgarrar um pouco, e essa preocupação também. Como é que o Bahia pensa todo esse contexto? Para mim, a minha preocupação é fazer com que o Bahia jogue bem e tente vencer jogos. Eu não vou aqui me preocupar quem é o líder ou quantos pontos ele tem. Eu acho que nós temos que vencer jogos, a primeira coisa. Jogar bem, vencer os jogos, para daí futuramente a gente poder estar olhando para a liderança do campeonato. As alternativas elas são criadas, tanto que nós finalizamos 3 vezes mais que o adversário e tivemos uma expectativa de gol 3 vezes maior que o adversário. Não, triplo do adversário. Então, acho que isso demonstra que nós conseguimos finalizar, conseguimos chegar lá. Agora, o Mirassol é uma equipe boa, cara. É uma equipe bem treinada, uma equipe que sabe o que faz com a bola, muito mais organizada que muitos outros times que já enfrentaram a gente. Eles têm uma posse de bola que cansa o adversário, que faz com que você corra muito, são bem assertivos nos passes, né? É uma equipe que joga fácil assim com a bola. Então, eu acho que outras equipes vão enfrentar o Mirassol e também vão sofrer. Mas, em matéria de criação, nós tivemos 3 vezes mais finalizações e o triplo de oportunidade de gol, de expectativa de gol que o Mirassol. Essa é uma realidade, não podemos fugir dos números. Boa noite, gente.